Então os irmãos notaram a profundidade desta mensagem, porque vai desde a criação da raça. No início da mensagem já diz, quando Deus criou o homem e a mulher, os criou santíssimo à imagem e semelhança dele. E o plano dele, irmãos, é que o homem e a mulher vivessem muitos anos na terra e fizesse tudo na hora certa, conforme ele iria mandar. Infelizmente, isso não aconteceu. Logo com o primeiro casal. É verdade que eles foram tentados, mas eles estavam avisados. E Deus lhes disse, não adianteis os fatos, porque se pecares, certamente morrereis. Por que Deus avisou isso aí? Porque Deus tinha criado os dois com a finalidade de formarem família. Porque no céu ele tinha muitos anjos e santos, mas ele queria ampliar o número de santos e anjos no seu reino. Então traçou um plano diferente. Ao invés de criar esses santos lá no céu, como ele criou Jesus, criou muitos anjos, arcanjos, serafins e querubins, os criou em espírito lá no céu. Mas então ele quis fazer diferente. Então ele criou a terra, os planetas, os astros, a natureza, o espaço sideral, tudo de um modo perfeito e maravilhoso. E depois separou na terra os mares. E na terra ele fez brotar toda a natureza, a erva, o alimento também. E criou os animais úteis para servir o homem e a mulher, inclusive como alimento. Tem gente que diz que é pecado comer carne, não é. Não é pecado. Foi Deus que criou o boi, foi Deus que criou o cabrito, foi Deus que criou os animais para servirem de alimento para o corpo. E por que ele fez tudo isso? Porque ele já tinha ideia de criar o homem e a mulher, a semelhança dele, para que o casal procriasse em família e aqui nascessem filhos santos, que Deus iria preparar para no futuro arrebatá-los em espírito, para ampliar o número de anjos e santos no reino do céu. Foi este o plano da criação. Por isso que está no boletim, que Deus criou o homem e a mulher à imagem dele e do espírito dele. Com toda aquela alegria, aquele amor. Mas, irmãos, ele não ia fazer o casamento de Adão e Eva no dia que nasceram, certo? Porque no céu tudo tem sua hora. E no reino de Deus também. Tudo tem que ser feito com justiça na hora certa e com moderação. Sem fanatismo, sem exagero. Tudo com bom ânimo. Então ele aconselhou os dois, vocês não vão se unir agora. Porque se pecares morrereis, não adianteis os fatos. O que ele queria? Ele queria mandar uns anjos para orientar Adão e Eva e prepará-los para o casamento. Não tem na terra namoro, noivado, depois que é feito o casamento? Não tem um período de preparo? Isso veio de Deus. E ele queria fazer isso com Adão e Eva. Então não era para eles ficarem namorando-se, agarrando-se, um abusando do outro. Era para ter respeito. E esperar o dia do casamento para Deus abençoar o matrimônio, para que os filhos nascessem santos e famílias consagradas, para ele criar na terra santos e anjos para os céus.
E ele agiu direito, inclusive mandou um anjo muito poderoso que chamava Lucibel, e mais alguns outros anjos, para guardar Adão e Eva, e instruí-los, e educá-los, e dirigi-los, e ajudá-los a terem respeito, terem honra e esperarem quando Deus... Já pensaram, o casamento ia ser a coisa mais linda. Se eles ficassem santos os dois, no dia do casamento, com todos os corais de anjos, cantando na cerimônia e recebendo a bênção de Deus e a unção do Espírito Santo para unir a primeira família. Era um plano maravilhoso que Deus tinha. Mas, infelizmente, vocês sabem da história. Lucibel chegou aqui e viu tudo que Deus tinha criado. E o que mais ele se admirou foi com o homem e a mulher, porque era uma coisa inédita. No céu havia anjos e santos todos em espírito. Mas aqui na terra havia um homem e uma mulher, um casal feito espírito, alma e corpo com toda a perfeição, a imagem e a semelhança do Criador e com toda a santidade. Era a coisa mais linda. E o que aconteceu com Lucibel? Infelizmente, ele invejou a Deus. E como ele era um anjo poderoso, ele quis ficar no lugar de Deus e dominar a raça. Mas de que jeito ele podia fazer isso? Então teve a primeira rodinha. Eu sempre falo, cuidado com as rodinhas. Porque quando começam-se a juntar em rodinha, um fala uma coisa, outro fala outra, um enche a cabeça desse, um outro enche a cabeça do outro. E tem gente que até sai da igreja por causa de fofoca e de rodinha. E como é que começou a rodinha? Lucibel com os anjos que vieram. Fizeram uma rodinha. E o que Lucibel fez? Falou para eles: que nada. Nós vamos fazer eles adiantar os fatos, porque eles foram criados para isso. Vai esperar o quê? Nós estamos aqui para orientar eles. Então não vai esperar casamento, coisa nenhuma. Olha, encheu a cabeça dos outros. E todos aqueles anjos foram na conversa dele e perderam a unção do Espírito Santo. Eram anjos lindos, mas perderam toda a beleza divina, toda a vida do Espírito e se tornaram verdadeiros monstros. Porque perderam toda a originalidade de Deus, por causa do pecado que brotou neles. E o que eles fizeram? Lucibel, então, sondou Adão e Eva e viu que Eva era mais frágil. Então ele entrou por ali. Um ladrão, quando vai roubar uma casa, ele não derruba a parede. Ele sonda a porta mais frágil, onde ele pode entrar. E por ali ele força e destrói, leva tudo. E foi esta astúcia que Lucibel usou. Achou que a mulher era mais frágil e tentou Eva para que tentasse Adão a se unir antes da hora. E o que aconteceu? Infelizmente, Eva deu ouvido e tentou a Adão. E Lucibel dizia: vocês não têm que esperar coisa nenhuma. Eu vim aqui, eu que mando em vocês. Mas Deus tinha avisado: não adianteis os fatos, se pecares morrereis. Mas infelizmente eles não deram ouvido a Deus e deram ouvido ao tentador. E um abusou do outro, sem casamento, sem unção, sem aprovação divina. E não se uniram para procriar a raça para a glória de Deus, mas se uniram no pecado da fornicação, na exploração, no abuso sexual.
E o espírito deles também perdeu toda a unção, toda a graça divina. E aí entrou o pecado na raça. E puseram tudo a perder. E Lucibel não parou por aí. Ele disse para os outros anjos: agora nós vamos subir, tirar Deus do trono e tomar conta de tudo. Olha o que é a ambição. Ele tinha perdido toda a sabedoria divina. Ele tinha perdido todas as virtudes de Deus. E se tornou ambicioso, orgulhoso, invejoso, traidor. Cada virtude que ele perdia brotava um sentimento mau no espírito dele. O ódio, a inveja, o orgulho, a vaidade, a soberba. E ali o que ele fez? Ele tentou até se projetar no espaço com os outros anjos, mas desceu uma grande multidão de anjos e os expulsou. E eles voltaram para a terra. Porque não puderam mais voltar aos céus. E perderam toda a graça divina. E ganharam o quê? Todos os sentimentos maus brotaram neles. E ficaram horrorosos. E Deus chamou Lucibel de Lucifer. Luci era o nome dele, Bel porque ele era bonito. Mas Deus o chamou de Lucifer. Fer é carne. Um anjo preso à carne. E o chamou de outros nomes que a gente não costuma falar mais, que os irmãos sabem qual é o nome deles. Inclusive o nome de Lucibel também quer dizer o início e a origem do mal. O outro nome que Deus chamou ele. E os anjos que se rebelaram com ele também ganharam um nome muito feio, que aqui a gente não fala. Que os irmãos sabem que nome eles têm. E são espíritos das trevas, horrorosos, encardidos, porque são imundos. E eles estão em trevas, porque perderam toda a luz divina. Então, o que ele fez? O príncipe das trevas viu que no céu ele não ia voltar mais. Mas ele podia escravizar a raça humana como ele tinha almejado. Então, ele instalou o seu negro trono na terra e instalou o mundo na terra. O mundo pecador não é de Deus. O que é de Deus é a terra, o astro e todos os seus filhos. Nós somos de Deus, a nossa igreja é de Deus, porque essa igreja veio do céu por obra exclusiva e vontade soberana de Deus, de Jesus e do Espírito Santo, através da Santa Vó Rosa e do Irmão Alto e de Maria Santíssima. Mas, infelizmente, o mundo está no pecado e vocês olham para ele, para pessoas que estão no mundo, e vocês veem o que é o reino do mal. Fuma, não consegue largar, bebe, não consegue largar, se droga, ficam tudo meio doido, não sabem nem falar, e um mata o outro. Olha o que tem no mundo. E ali nasceram as doenças, as pestes, as pragas e a morte. Não foi Deus que criou a morte. Deus criou a vida. A morte é a arte do poder das trevas. E ele apodera as criaturas no pecado, os encanta, os amarra, os escraviza e vai destruindo aos poucos, até amarrar o espírito da criatura na cadeia da escuridão, que é o reino das trevas no mundo. Por isso, um apostólico que se perde sofre muito, porque cai na garra deles lá. E eles bagunçam com a pessoa, acabam com a pessoa, todos os espíritos das trevas. E uma pessoa sem Deus, ela passa a ser condenada e vai para o outro reino, numa perdição total. E não foi só isso, aí ele criou tudo que não presta, tudo que não é bom, invejando a Deus. Ele queria fazer tudo o que Deus fez. Olha a inveja, a ambição.
Mas tudo que ele fez é coisa ruim. Deus fez a abelha. A abelha dá o mel, o própolis, a cera, serve alimento e remédio. Ele quis imitar o que ele criou, a mosca, que traz até doença. Vocês sabem o que é mosca, certo? Deus criou a rã. A rã é um alimento muito bom, tem muita vitamina e é muito gostoso. Ele quis criar igual, porque ele é invejoso. O que deu? O sapo. E tudo que ele cria é para o mal. É para destruir a humanidade, é para iludir, para encantar, para tapear quem der ouvido para ele. E no fim ele quis criar um homem. Deus criou o homem, eu também vou criar. E ele tem poder, viu, irmãos? Para o mal, ele tem todo o poder do mal que nasceu nele. E o que ele fez? Pegou o barro, porque Deus criou o homem, o corpo do homem do barro. Vocês sabem disso. Então o poder das trevas criou o barro, moldou um homem parecido com ele. E fez aquele... é um animal, não é um homem. Fez ele andar. Deu certo poder que ele anda. Mas é parecido com o criador dele, que é o macaco. Não foi Deus que criou o macaco. Foi o criador das trevas para querer imitar a Deus. E é parecido com ele. Então o que Deus fez, pôs a mão e fez nascer o rabo. Para mostrar que não é gente, é bicho. Só o rabo do macaco foi Deus que criou. Entenderam? Agora, ninguém vai judiar do macaco com fanatismo, porque aí é pecado. Por isso que quase a gente não fala esse assunto. Porque se tem pessoa que se torna fanático, vai querer judiar do animal. Isso daí não é de Deus. Nós não vamos judiar de nada nem de ninguém. Porque a judiação não é de Deus. Mas veja a ambição do autor das trevas, tudo que ele fez, tudo que ele criou. E criou toda a praga, até nos alimentos. Planta uma lavoura, começa a vir formiga, começa a vir tanta coisa que acaba com a plantação. Ferrugem e tanta doença que dá nas plantas. Isso daí é obra do mal. Entenderam, irmãos? E tudo nasceu no pecado. Por isso que é muito perigoso o apostólico que se ilude. Muitas vezes se ilude com as modas do mundo. Não é Deus que criou essas modas, não. Não é Deus. Porque Jesus, quando formou esta igreja, ele ensinou a Santa Avó tudo que podia e não podia. Tudo que era honra e bem e tudo que era para perdição. E proibiu todo escândalo. Então, tudo que leva a pessoa ao escândalo, ao escárnio, ao ridículo, a expor o corpo à cobiça, não é de Deus. Pode ser moda no mundo, mas Deus não aprova. Por isso que a Santa Avó Rosa nunca usou a moda do mundo. Ela sempre se trajou muito bem, mas muito honrada. E era muito linda. E não precisava se pintar. E nunca ela usou subterfúgios para enganar os outros. Porque quem se pinta está pondo uma máscara, certo? E filho de Deus não é mascarado. O que ele é, diante de Deus e diante dos homens. E não usa o seu corpo para tentar ninguém. Por isso que tem a nossa disciplina. Para separar o joio do trigo e para garantir ao apostólico a eternidade dos céus e a guarda dos anjos enquanto vive na terra. Por isso nós não cansamos de apregoar, principalmente aos nossos jovens, porque nós queremos ver vocês todos lá no céu. Assim como a Santa Avó aconselhava aquela amiga dela chamada Célia, e Jesus levou a Célia para o céu. Era uma colega da avó no colégio, mocinha.
E a avó percebia os erros e contava para a Célia. Olha, aquilo não presta, aquilo é errado, aquilo não é bom. E aquela amiguinha dela era humilde, bondosa de coração e ouvia todos os conselhos. E a Santa Avó era menina praticamente, mas ela discernia as coisas. E ela preparou tão bem a Célia, que um dia a Célia ficou doente e morreu. Jesus levou a Célia para o reino do céu diretamente, salva. E depois que a Santa Avó já era diretora desta igreja, depois de muitos anos, num dos arrebatamentos dela, Jesus levou ela para o céu e mostrou a Célia. Era uma mocinha, igual o dia que ela faleceu do corpo. Permaneceu jovem. E Jesus falou, esta minha filha foi a minha serva que me ajudou a salvar. Com os teus conselhos, com os teus alertas, com os teus ensinos. Entenderam, irmãos? Então, nós queremos ver vocês lá, não... Vocês sabem aonde, que eu não vou falar o nome. Mas nós queremos ver vocês no céu, conforme diz aqui a doutrina do irmão Aldo no boletim. Para se santificarem, para se consagrarem, para não se iludirem com as indecências e os enganos que existem no pecado. Agora, a gente não fica condenando ninguém, porque não é porque nós somos apostólicos obedientes que vai chamar o outro de pecador, de excluído e vai desprezar os outros. Nós não devemos desprezar ninguém. Com o nosso bom exemplo, a gente pode ajudar a salvá-los, mas nunca querer condenar os outros, porque isso é fanatismo. E nós não somos juiz para julgar ninguém. E nenhum de nós é perfeito. Nós todos temos os nossos defeitos. Seja de um jeito, seja do outro. E nós um precisamos do outro. Nenhum de nós é melhor que o outro. Os únicos que eram perfeitos eram a Santa Avó Rosa e o irmão Aldo. Por isso herdaram todo o galardão no céu. Nós precisamos ser humildes, amorosos, perdoadores, bondosos, longânimos e um ajudar o outro a vencer. Porque se eu quero vencer, o meu irmão também quer e eu tenho que ajudar ele e não estorvar. Por isso, irmãos, cuidado com a rede social. Porque a internet é muito boa, mas se não souberem usar, vão usar para o mal e vão se prejudicar, porque ali tem muita fofoca. E o irmão Aldo pôs muita vez no boletim para tomar cuidado, porque fofoca não é de Deus e põe os outros a se perder. Então, irmãos, não me dá mais tempo, mas eu desejo que orem com muita fé, porque esta reunião, irmãos, é muito sagrada e nos dá sabedoria, nos dá entendimento, nos dá ânimo forte para a gente saber separar o joio do trigo. E para a gente poder vencer neste mundo, porque nós estamos em terreno inimigo. O trono do inimigo está no mundo e ele tenta, mas nós estamos com Deus. A Santa Avó Irmão Aldo já nos imunizou e o poder das trevas não pode nos dominar. Só aqueles que derem ouvidos às tentações. Aí esses eles não podem garantir. Mas se formos fiéis, irmãos, a nossa vitória é certa, a nossa doutrina é verdadeira e a disciplina obedecida nos resguarda do pecado e nos prepara para a glória de Deus.